para começar, tem check-up. Se quiser participar, fique à vontade. Hoje vamos falar num tema de mulherzinha, hein? Sangramento fora do período menstrual exige sua atenção. Dr. Galileu responde. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Eu acho que muitas mulheres vão sentar no sofá agora e não vão querer sair mais, porque às vezes você considera, isso não tem importância. Uma hora eu penso nisso e deixa pra depois. Será que essa é a melhor atitude? Todo sangramento fora do período menstrual exige nossa atenção. Por quê, doutor? Assim, Jéssica, quando ele se repete, ele deve ser investigado. Então, um sangramento, quando ele é fora do período menstrual esporádico, a mulher pode ficar tranquila. Mas se esse sangramento ele passa a ser de repetição, ou alguns meses na sequência, com certeza ela precisa procurar um especialista, porque pode ser alguma patologia do trato genital feminino. Estresse pode gerar sangramento? Pode, tanto o sangramento quanto a falta dele. Então, o estresse ele gera algumas alterações hormonais e isso pode levar a sangramentos fora do período, também a amenorreia, que é a ausência do sangramento. Então, sempre que tiver um período mais atribulado e a paciente correlacionar isso com o período menstrual, o ideal é que ela procure um especialista. Que doenças tem como sintoma esse sangramento atípico no caso da pessoa que está tendo a mais do que deveria? Certo. Então, assim, nós temos que separar por faixa etária. Então, as pacientes mais jovens, principalmente as adolescentes, a gente tem como maior probabilidade a imaturidade do eixo hipotálamo, hipófise, ovário. Então, o que acontece? As pacientes têm uma imaturidade desse eixo, porque depois da primeira menstruação ele vai, digamos assim, se moldando, né? Então, essas pacientes, geralmente é essa alteração hormonal que provoca esse sangramento. Paciente próxima da menopausa, no climatério, nós temos que pensar em outras patologias. Miomatose uterina, pólipos, câncer de colo de útero, câncer de endométrio. A gente já tem que pensar em outras patologias. Mas o mais comum de sangramento fora do período menstrual das pacientes em idade fértil é principalmente o erro do uso da pílula anticoncepcional. Então esquece 1, 2 comprimidos, ou às vezes tem algum probleminha naquele ciclo, teve uma gastroenterite, vômitos, diarreia, não teve absorção correta desse anticoncepcional, ela pode ter um sangramento no meio, né? E às vezes outras medicações, elas podem interferir na absorção do anticoncepcional, fazendo com que essa paciente tenha esse sangramento no meio do ciclo. Nós já recebemos algumas participações, doutor, vou abrir para o público. Nós recebemos a participação da Angélica, obrigada, viu, pela mensagem. Ela passou por uma cirurgia, ela usa o DIU, só que desde que ela está nesse período pós-operatório, ela continua menstruando sem interrupção. Ela precisa procurar um médico. Precisa. Então, assim, a cirurgia, ela entra naquilo que a gente falou de um período estressante. Então, a paciente, ela sofre uma agressão, uma cirurgia não deixa de ser uma agressão, isso muda a carga hormonal dessa paciente e isso pode gerar um sangramento aumentado, com certeza. Então o ideal é que ela procure o ginecologista dela para fazer alguns outros exames e para ver se é só o período de estresse ou se pode ser alguma patologia. Mais uma pergunta de telespectadora, ela não deixou o nome, mas agradecemos a participação. Sangramento mesmo tomando anticoncepcional, pode ser normal? Isso vai variar de mulher para mulher? Porque no caso dela, ela continua tendo a menstruação normal. Pode acontecer. Anticoncepcional, ele é assim, ele não é aquela receita de bolo que você pega para todas as pacientes, passam o mesmo anticoncepcional e ela vai se adaptar. Então, cada paciente se adapta de uma forma a uma substância. Hoje nós temos N substâncias de anticoncepcional, N posologias, 21/7, 24/4, anticoncepcionais contínuos, injetáveis, anéis vaginais. Então, cada paciente vai se adaptar melhor a um método. Então, muitas vezes elas vão se informar na farmácia qual que é o anticoncepcional que ela deve tomar, com a amiga, e na verdade ela deve procurar o seu ginecologista para que ele oriente a melhor anticoncepção.
Mais uma relacionada ao anticoncepcional. Mulherada, olha só como esse assunto é importantíssimo. E eu sei que às vezes a gente protela algumas questões até pra, não vou no médico agora, quando eu for eu lembro. Que bom que vocês estão participando com a gente. Tomar anticoncepcional sem interrupção pode ter problema? É o que uma telespectadora está perguntando, também não deixou o nome. Problema não, Jéssica. O que tem que saber é se essa paciente não tem contraindicações para o anticoncepcional, né, com relação à trombose e outras alterações. Se ela não tiver, antigamente se falava que não podia fazer anticoncepcional contínuo, tinha que menstruar todo mês. E isso caiu, a literatura mostra pra gente que muitas pacientes elas têm até benefícios em não menstruarem, né? Pacientes com endometriose e outras patologias. Então, só que as pacientes que usam esse anticoncepcional contínuo, muitas vezes elas têm o sangramento de escape no meio das cartelas. Então, ela tem que procurar o seu ginecologista para que ele oriente. Muitas vezes isso é comum. Com algumas adaptaçõezinhas, ela vai melhorar e vai cessar esse sangramento. Uma última pergunta de telespectador. Agradeço a todas que participaram. Infelizmente o nosso tempo é comprimido, né, doutora? A gente não consegue ajudar todas, mas agradeço demais a participação. Pergunta de telespectadora: sangramento pós-relação sexual, normal ou procure um médico? Não, sangramento pós-relação ele não é normal. Então, algumas patologias cervicais, alterações no colo do útero podem gerar esse sangramento que a gente chama sangramento pós-coito. Então, às vezes ectopias, que são feridinhas, aquelas famosas feridas no colo do útero, podem gerar esse sangramento. Patologias mais graves, como câncer de colo de útero, pode gerar o sangramento, né? Algumas cervicites, inflamações, infecções por clamídia, neisseria, elas podem causar esse sangramento. Então, o ideal é que procure atendimento, porque não é normal sangrar após relação. Só para a gente tirar uma última dúvida, em caso disso tudo, eu vou até o ginecologista e os exames que vão ser me pedidos vai depender de cada situação. Não existe um exame que eu possa ir agora, vou lá já fazer esse exame e já levo para o ginecologista. Não, porque assim, uma vez por ano ela vai ter que fazer o Papa Nicolau, né, o preventivo, a citologia oncótica, para rastreio do câncer de colo de útero, mas o próprio exame especular que o ginecologista vai fazer, ele pode ver alguma patologia, um pólipo, um mioma que está se exteriorizando pelo canal cervical. Então, o ginecologista, na avaliação dele, ele vai poder solicitar os exames corretos. E dependendo também da faixa etária, né? Se for uma adolescente, alguns exames hormonais. Se for uma paciente próxima da menopausa, exames de imagem para ver se esse útero não tem alguma patologia anatômica nele que justifique o sangramento. Vou te fazer um pedido agora, doutora. As perguntas continuam chegando. Podemos agendar já para a semana que vem um novo bate-papo para responder todas vocês, telespectadoras. Podem continuar enviando mensagem. A gente dá um jeitinho na agenda, Podemos, né, doutora? Sim. Muito obrigada mais uma vez. É sempre um prazer recebê-lo e até breve. Prazer é meu. Até breve.